Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute desobediência através de narrativas literárias, direito e literatura, esse é o mote. No ano passado houve uma série de manifestações sociais contra o governo, a inegável crise de representação política. A pergunta que eu faço é no paradigma da democracia constitucional. Faz sentido o cidadão se negar a cumprir a lei? Ou, de certo modo, falamos antes disso, o sujeito que vota branco ou nulo está fazendo desobediência civil? Ou está desobedecendo? Mas eu acho que no caso do voto branco ou nulo, isso está previsto. Tá? Essa é uma alternativa que o cidadão tem. Uhum. Tá? Quer dizer, ele precisa comparecer às urnas. Sim. Assim eu entendo. Ele precisa, Sim, não há nenhum problema em votar branco ou nulo, porque isso está na regra do jogo. Está na regra do jogo. O não ir... O não ir, sim. Mas aí ele paga uma multa. A desobediência mesmo seria se ele nem pagasse a multa. Sim. Porque se ele for pagar a multa, está na regra do jogo também. Podemos dizer isso? Eu acho que nenhum desses casos... Porque ele não é desobediente se ele paga a multa. Talvez não seja... Não sei se em algum desses casos haja uma desobediência. Para mim, talvez a questão da desobediência, talvez ela só vai se colocar no momento também acho que não, mas... confrontar a própria ideia da democracia representativa. Ou seja, independente de participar circunstancialmente de um ato da democracia representativa, que seria a eleição, o sufrágio, o voto, mas exatamente a questão de confrontar as possibilidades de produção e de realização da mesma democracia representativa. Acho que nesse momento se instalaria um processo de desobediência. Ou seja, tem que haver esse antagonismo. Porque no resto tudo você está dentro da lógica do sistema. Está previsto. Dentro da lógica do sistema. Ou seja, ele só vai se colocar exatamente ao contrário. O Mário está ficando jurista. As jornadas... As jornadas, eu acho, a questão... Estou aprendendo aqui. Voltando essas movimentações sociais, aí, talvez elas se coloquem como, pelo menos circunstancialmente, como... Porque a pauta que estava colocada talvez fosse a ideia de uma outra democracia, de um outro modelo. Aí sim, aí você está indo de encontro, desobedecendo, indo de encontro ao próprio sistema. E aí vem o outro problema, ou seja, quais são os limites disso dentro de um contexto democrático? Ou seja, até que ponto a própria desobediência faz parte da democracia. E que momento isso você ela tem que se subsumir ao processo democrático e não transformar isso, deixar de ser uma desobediência e passar a ser um ato contra a própria democracia. Acho que essa é a questão. Agora, nesse modelo, nessa perspectiva, acho que só há desobediência no momento em que ela vai de encontro a um modelo estabelecido. Enquanto você está dentro do sistema, são atos de rebeldia, talvez, mas não desobediência. Um exemplo dessa desobediência eu vejo em São Francisco de Assis. Né? São Francisco de Assis, ele realmente desobedeceu aos pais, em primeiro lugar, né? Que é uma das coisas mais difíceis, é desobedecer à mãe e ao pai. Né? E que consequências teve o ato desse jovem, né? De desobedecer e sustentar a sua desobediência. Esse é o risco de quem desobedece. Ele tem que ser capaz de suportar as consequências. E as consequências de uma desobediência dessa ordem é ser banido. Né? É ser banido. Siddhartha Gautama foi banido. Ou Jesus Cristo é o grande desobediente. Não é? Toda a história de Jesus Cristo é de desobedecer tanto à tradição judaica quanto aos romanos. Né? Também o Martinho Lutero, que vai se insurgir contra a venda de indulgências e todo aquilo que o establishment da Igreja Católica, o Papa, quer dizer, contra o Papa, e estabelece, por exemplo, ao traduzir a Bíblia, já é o modo da patuleia ter acesso ao texto, né? Sim. Ao texto sagrado, que antes era em latim, quer dizer, e a Malta não falava
E, portanto, a interpretação era sempre dada pelo religioso, né? Claro. Claro, por isso Só que... porque a gente tinha acesso ao texto. Exato. Por isso que a hermenêutica, ela é uma invenção moderna, especificamente porque ela parte de 3 aspectos. A hermenêutica filológica, porque vai tratar, tem que esclarecer as alegorias gregas, a teológica, pelo fato de dizer o que dizem as Sagradas Escrituras, e a hermenêutica jurídica, para esclarecer, fazer as glosas e ver o que a lei queria dizer. Em todas elas há uma pretensão de normatividade. Então, há um eixo comum, essa tríade que leva à questão da hermenêutica nos séculos da modernidade para cá. Então agora 17, eu vou aproveitar para fazer a minha pergunta para ti. Sim. Né? Pois... E um juiz? Ela está desobedecendo, porque isso é desobediência do programa. Invertendo a ordem. E um juiz, quando ele decide de acordo com a sua consciência, ele está sendo obediente ou desobediente? Não, porque ele desobedece porque o direito não é a consciência dele. Se o direito fosse a consciência dele, não seria direito. É assim como dizer que a moral vale mais que o direito. Se a moral vale mais que o direito, ela não é direito, é moral. E assim por diante. Então, claro que um relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Então, claro que o juiz, em algumas circunstâncias, a consciência dele, a sua subjetividade, seu modo de ser, suas coisas, pode ser igual àquilo que uma dada estrutura jurídica pode dizer. Mas a possibilidade também de errar é muito grande. Então, a gente sempre prefere... Mas seria um ato de desobediência, claro um que ato de rebeldia, de negação. Aí vem a pergunta, que a lei estabelece, não foi combinado, mas aí vem a pergunta para vocês, então, em face disso, em face do que o Bolzan diz. A desobediência sempre é boa? Porque nós estamos tratando agora de uma desobediência que não é boa em termos de democracia. Esse é o grande dilema da desobediência num contexto democrático. É aí que está. Ou seja, não só se daí ela, volta a pergunta ela é do bloco. Ou se ela, e se ela tem limites também. Porque ela não pode ser uma desobediência no sentido egoístico. Vamos desobedecer ou eu vou desobedecer porque a lei não é, eu não gosto da lei, porque a lei não... Né? Damos um nó no Mário. Damos um nó, o Mário... Como diria o Romeu Lisboa, a lei não foi ideia minha. A questão, né? Ou pelo simples prazer do contra, do não. O suicídio de Mayakovsky foi um ato bem sucedido ou não? Ou seja, o que ele pretendia, que era fazer uma denúncia do que estava acontecendo, teve êxito ou não? Se sabe que Stalin simplesmente reinterpretou o ato dele como um ato dentro da Revolução, né? e dissolveu todo o impacto que teria. Né? Fez uma recuperação. Fez uma recuperação. Né? Olha, a própria ideia agora, pensando assim, a questão da democracia, assim, a desobediência está dentro da democracia ou ela está fora da democracia? Porque ela pressupõe o próprio direito de desobediência? Porque se ela está dentro da democracia, daqui a pouco ela é absorvida e ela deixa de ser desobediência porque ela está sendo... ou seja, em que momento ela é desobediência? Só quando ela rompe, ela pode ser uma desobediência intrínseca ao próprio sistema democrático. E ela pode ir contra a democracia, não no sentido de ir contra a democracia, mas para uma outra democracia. Claro, por exemplo, você veja a atitude de Black Blocs, por exemplo. Em que sentido a própria democracia, para se preservar enquanto democracia, ela tem que utilizar alguns meios para impedir que aqueles que até democraticamente se insurjam. Claro, mas ela tem limites. Uma democracia no sistema capitalista que protege bancos, e aí vem os black blocs e quebram os bancos como um ato de rebeldia ou de desobediência em relação ao sistema financeiro, qual é o limite disso? Quando a Constituição diz que a propriedade, que existe um direito das pessoas à propriedade. Os bancos têm direito à sua propriedade. Por isso que existe a norma do furto, porque os juristas não se dão conta, por vezes, de que o tipo penal furto do Código Penal existe também porque a Constituição assegura a propriedade privada. Claro. Logo, senão, se a Constituição não garantisse a propriedade privada, você furtaria de quem? Entende? É isto essa questão. É a ideia de que os crimes são uma forma de desobediência. Né?
Ponto. Essa era a parte final. Quer dizer, o crime é uma forma de desobediência? É. É porque há um contrato social. E a sanção é a interdição, a forma de tentar fazer a interdição. E quando você não consegue interditar... Se não É a houver, reclusão. se não houver né? essa possibilidade de desobedecer, nós não teríamos a possibilidade da discordância. O que está na base da desobediência é podermos discordar. Né? Quer dizer, o que é a discordância? A discordância é onde cada um pode deixar circular um ponto de vista. Né? E onde nós discordamos mais? Quando estamos diante de algo que entendemos que é absurdo, que é injusto e nos indignamos. Né? Agora, existe discordância, que é uma discordância absolutamente privada. Aí nós temos que voltar a Hegel, né? Entre aquilo que é uma posição absolutamente privada e aquela que tem uma dimensão de universalização. Bom, eu quero dizer para vocês que a gente fique pensando num desdobramento da desobediência para fazer uma parte 2 do programa, porque ficou muito empolgante e nós não conseguimos enfrentar todas as grandes questões, que é bom. O programa não quer ter a última palavra, não tem nem a primeira e nem a última, porque o programa, no fundo, é hermenêutico. Eu traria o Fahrenheit 451 e você um outro livro, rapidamente. Macunaíma de Oswald de Andrade. Prometeu acorrentado? Prometeu. Eu, para fugir da literatura, mas que utiliza a literatura, eu tragaria o Commonwealth do Tony Negri e do Michael Hart. E você gosta do Tony Negri? Eu acho que é interessante, é uma reflexão interessante e importante como uma perspectiva de desobediência. Mas, por exemplo, essa gente, apoiaria um processo constituinte no Brasil hoje? Sim, ok. E você não acha que isso Na perspectiva dele, sim. Exatamente porque a ideia dele. de uma outra fundamentação da sociedade. Mas você acha que isso não seria que os predadores não acabariam com os direitos que existem hoje? Esse é o risco, os limites do jogo democrático dentro da própria democracia. Isso dá outro programa, produção, atentem ao que o Zé falou, o Direito e Literatura fica por aqui, assista este e outros programas, né, no facebook.com/Direito e Literatura ou no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Né? Eu estou fazendo aqui que nem os debates de televisão. Os segundos passam e eu espero você no nosso próximo encontro. Não perca.